galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos, nós vamos agora para mais uma aula de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam preparados, porque nós vamos agora responder questões, tá? Exercícios sobre Lamarckismo e Darwinismo. Nós já tivemos duas aulas, tá? Sobre o evolucionismo, nós falamos sobre Lamarckismo numa aula, né? E Darwinismo numa outra aula. A gente vai pegar essas ideias e vai agora entender, respondendo algumas questões. Geralmente as questões que caem sobre o evolucionismo, ela tenta testar em você, estudante, se você consegue diferenciar as ideias de Charles Darwin com as ideias de Lamarck, ok? Vamos aqui para a primeira questão. Veja que são questões que são formadas por textos muito grandes, termina cansando o indivíduo, tá? Então você precisa estar bastante atento para interpretar o que a questão está querendo te pedir. Essa questão ela fala o seguinte: Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como os organismos sofreram modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falarem sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam era diferente. Sobre a teoria proposta por Lamarck, marque a alternativa correta. Então, vamos analisar quais dessas alternativas ela tem coerência com as ideias de Lamarck, tá? A letra A diz o seguinte: Lamarck afirmou que os organismos vivos eram selecionados e apenas os organismos mais aptos sobreviviam. Pessoal, aqui nós temos a ideia de seleção daqueles indivíduos mais aptos. A seleção natural não é a ideia concebida por Lamarck, sim por Charles Darwin, ok? Então, não é de Lamarck essa fala bem aqui. A letra A está errada. Vamos ver se a letra B tem a ver com as ideias de Lamarck. A letra B fala: de acordo com a teoria de Lamarck, um ser vivo que fazia uso intensivo de determinado órgão sobrevivia, enquanto aquele que não utilizava esse mesmo órgão morria. Veja, aqui não quer dizer que o fato de o indivíduo usar um órgão a mais ou não usar esse órgão, isso não vai determinar se ele vai sobreviver. O que determina se o indivíduo vai sobreviver é a sua adaptação, ok? Vamos lá, isso aqui seria a lei do uso e desuso. Vamos analisar a letra C. A teoria da evolução proposta por Lamarck dava a ideia de que os organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Então, a letra C está correta, pessoal. Os indivíduos sofrem modificação de acordo com a necessidade de se adaptar ao ambiente. A gente sempre menciona o exemplo das girafas, né? Por que as girafas ficaram com o pescoço grande? Porque o ambiente ficou difícil para aquelas que tinham um pescoço muito curtinho, então elas começaram a usar o pescoço mais excessivamente. Esse uso excessivo fez com que o órgão se desenvolvesse mais. É a lei do uso e do desuso. E aí, ó, a ideia de que os organismos são capazes de sofrer modificações, tá? De acordo com as suas necessidades. E eu ainda acrescento mais. Essa modificação que ele sofre porque ele teve que se adaptar, ele ainda teria que passar para o seu descendente. Essa era a ideia do Lamarck, tá? Vamos ver o que tem de errado aqui na letra D e na letra E. A letra D fala o seguinte: segundo a teoria de Lamarck, as características que surgiam durante a vida do organismo não podiam ser passadas para a geração seguinte. Esse não aqui é que fez com que essa alternativa está errada. Lamarck acreditava que sim, que essas características que surgiam durante a vida do organismo podiam ser passadas para a geração seguinte. É a chamada lei dos caracteres adquiridos. Caracteres adquiridos em vida podem ser passados para a descendência, segundo o Lamarck, tá? A letra E fala o seguinte: a teoria da evolução proposta por Lamarck é a mais aceita na atualidade,
e derrubou até mesmo o neodarwinismo. Olha só, não, a de Lamarck não. A ideia mais aceita é a de Darwin. E olha só, não é o darwinismo, e sim o neodarwinismo. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui, ó. Neodarwinismo, esse neo significa novo, novo darwinismo, porque o Charles Darwin ele não explica como é que as variações surgem, tá? E ele não sabe explicar também como que essas variações são passadas para a descendência. Então, como nós temos estudos relacionados com a genética atualmente, nós sabemos o que são as mutações genéticas, conhecemos as leis de Mendel, tá? Essas informações a mais, elas são reunidas juntamente com o darwinismo e criou-se o neodarwinismo para entender como que os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo, ok? Vamos para a próxima questão, a questão do Enem 2016, que diz o seguinte, veja que sempre vai cair ali no Enem alguma questão tentando confrontar as ideias de Lamarck com as ideias de Charles Darwin. Ela diz o seguinte, Darwin, em uma viagem às ilhas de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e os seus ambientes, que é denominada de quê? Veja, nessa primeira parte aqui, ó, até essa partezinha aqui, né? Fala só de Darwin, as ideias de Darwin. O que a gente pode observar aqui nas falas de Darwin, que também é defendido por Lamarck? É justamente, pessoal, a ideia de adaptação. O Charles Darwin diz que o ambiente seleciona, elimina aqueles que não estão adaptados, tá? E seleciona quem está adaptado. E esse que está adaptado consegue sobreviver e transmitir a sua característica adaptável para os próximos descendentes. Essa é a ideia a fala de Charles Darwin. O Lamarck fala um pouco diferente, mas também com a ideia de que quem sobrevive é quem está adaptado. Vamos lembrar, as girafas, por que elas esticaram o seu pescoço? Para que elas pudessem alcançar o seu alimento. Ou seja, para que elas pudessem se adaptar à realidade onde elas viviam. Se elas conseguirem se adaptar, elas conseguem sobreviver e conseguem gerar descendentes. Então, embora sejam falas diferentes a respeito do evolucionismo, os dois defendem que só sobrevive quem está adaptado, ok? Vamos para a próxima questão, pessoal. Quando falamos em teorias evolucionistas, um dos exemplos mais conhecidos para explicar a diferença entre o lamarquismo e o darwinismo é o pescoço da girafa. Sempre vai trazer essa falinha aí, né, sobre o pescoço da girafa. De acordo com o lamarquismo, como os pescoços longos das girafas surgiram? Bem simples, né, pessoal? Todo mundo já até ficou com isso gravado na mente, não vai esquecer. Letra A. De acordo com Lamarck, os pescoços longos das girafas surgiram devido ao mecanismo de seleção natural. Olha, pessoal, essa palavra-chave aqui, seleção natural. Falou em seleção natural? Charles Darwin, tá? Não tem nada a ver com o Lamarck. Então, a letra A já elimina, ok? Letra B. De acordo com Lamarck, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. As girafas de pescoço longo apresentavam características que favoreciam a sua sobrevivência. Esses indivíduos se reproduziam mais e passavam suas características aos descendentes, fazendo com que tais características, com o tempo, se tornassem dominantes na população. Pessoal, o que está sendo dito na letra B é a mesma coisa que foi falada na letra A, só que agora ele explicou de forma mais detalhada. Então, olha,
está falando aqui que aquelas que tinham pescoço longo sobreviveram, foram selecionadas. E seleção de quem está adaptado é o quê? Seleção natural. E a seleção natural não é uma ideia de Lamarck. Seleção natural é uma ideia defendida por Charles Darwin. Então a letra B está errada também, tá certo? Vamos agora para a letra C. Então não é a letra B. Letra C diz o seguinte: de acordo com Lamarck, o pescoço longo surgiu da necessidade de alcançar folhas mais altas nas árvores, a qual levava as girafas a esticarem seus pescoços, desenvolvendo assim a estrutura. É a lei do uso e desuso. A letra C está correta. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Vamos aqui ver o que está de errado aqui na letra D e na letra E. Letra D fala o seguinte: de acordo com Lamarck, o pescoço longo surgiu como consequência de uma série de mutações que afetaram as girafas. Pessoal, a ideia de mutação genética nem era conhecida na época de Lamarck e principalmente também não era conhecida na época do Charles Darwin. Os dois não entendiam sobre mutações, nem o Lamarck nem o Charles Darwin, eles não tinham essa noção de como que surgiam as diferenças entre os indivíduos, tá? Então a letra D está errada por conta disso. A letra E, o que está de errado nela aqui? De acordo com Lamarck, as girafas surgiram no planeta tal como são nos dias atuais, sendo, portanto, imutáveis. Isso aqui, pessoal, que foi dito, é a ideia de fixismo. Lembra o que é fixismo? O fixismo defende isso aqui, ó, que as espécies que foram existentes na época do surgimento dos seres vivos, elas não sofreram modificações, ou seja, são imutáveis. Isso não era defendido nem por Lamarck nem por Charles Darwin. Tanto Lamarck quanto Charles Darwin, eles eram evolucionistas, tá? Eles defendiam a transmutação. Na época que eles nem utilizavam o termo evolução. A palavra que era usada era transmutação, ou seja, os seres vivos sofrem mudanças ao longo do tempo. Só que como cada um tem uma forma diferente de pensamento sobre como essa transmutação acontecia, tá? Próxima questão é uma questão de Enem. E ela fala o seguinte: as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Vamos lá. Letra A. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e cromossomos. Então, essa questão tem que ser lida com bastante atenção. Ela pode até confundir um pouco. Olha só. O que ele está pedindo? Ele quer saber sobre o processo evolutivo comum a plantas e animais, tá? E animais vertebrados. A letra A ele fala que movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e cromossomos. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Eu tenho duas populações vivendo em ambientes diferentes. Se tiver mudança, se um indivíduo que está numa população migrar para uma outra população, essa movimentação, ela vai reduzir a diversidade de genes e cromossomos? Ora, vamos imaginar, aqui só tem um indivíduo de uma espécie. Aqui nessa outra ilha eu tenho um indivíduo de uma outra espécie. Ambos, os dois locais têm apenas uma única espécie. Agora vamos imaginar, o indivíduo que está aqui sai daqui e vem para cá, para esse outro local. Quantos tipos de indivíduos agora vai ter nesse local? Mais de um tipo, porque um outro indivíduo chegou. Então, não reduziu a diversidade, aumentou. Então, esse movimento de indivíduos, né, ou de material genético entre as populações, ele não reduz a diversidade, ele aumenta. Tá certo? Então, a letra A está errada. Letra B. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Então, o que ele quer? Ele quer um processo evolutivo comum a plantas e animais, tá? Sobrevivência de indivíduos portadores
de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Letra B. Vamos lembrar o que o Charles Darwin falava. Sobrevive no ambiente quem está adaptado, tá? Quem tem determinadas características que são próprias para sobreviver naquele ambiente. Então, a letra B é a alternativa que representa um processo evolutivo comum tanto a plantas quanto a animais vertebrados, tá certo? Próxima questão. Veja o seguinte. Leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor da pele na espécie humana. Vamos lá. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Então, aqui um trecho tirado dessa revista científica aqui, ok? Nesses dois trechos encontram-se subjacentes ideias de quem? A ideia sobre a teoria sintética da evolução, sobre o darwinismo, sobre o neodarwinismo, sobre o lamarckista ou sobre a especiação. Se vocês analisarem, pessoal, o que foi dito no texto é muito parecido com as ideias de Lamarck. Por quê? Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Ele está falando aqui que ao longo do tempo, a pele das pessoas foram se adaptando às regiões onde eles viviam. Veja, é a ideia de que o indivíduo ele se adapta, ele consegue fazer com que o seu organismo sofra uma modificação para estar adaptado ao ambiente. Lembra das ideias da fala lá das girafas? Que a girafa teve que se adaptar para ficar com o pescoço grande e ela pudesse alcançar a folhagem? Aqui, essa mesma ideia pode ser trazida para essa fala sobre a cor da pele dos indivíduos. Nesse texto, esse texto ele fala de uma forma implícita, está defendendo as ideias de Lamarck, né? Como se os indivíduos pudessem modificar o seu corpo para se adaptar ao ambiente. Então, a alternativa que vai ser coerente é a letra D, tá? A próxima questão diz o seguinte. O ano de 2009 tem um significado importante para a ciência, pois completou, em 12 de fevereiro, 200 anos do nascimento de Darwin, né, de Charles Darwin. Com relação à teoria evolucionista de Darwin, é incorreto, tá? Se você estiver fazendo uma prova, sublinhe isso aqui, porque isso aqui pode fazer você errar. Não é a alternativa correta, é a incorreta com as ideias de Darwin. Letra A. A cada geração, os indivíduos que deixam descendentes são preferencialmente os que apresentam características que estão relacionadas com a adaptação às condições do ambiente onde vive. Com certeza, né? Quem sobrevive é quem tem características adaptáveis. Então, a letra A está correta. Ele quer a alternativa incorreta, tá? Letra B. A cada geração morre um grande número de indivíduos, sendo que muitos deles não deixarão descendentes. Também é uma ideia de seleção natural, porque o ambiente seleciona, ele vai ser inóspito para quem não está adaptado. Quem não está adaptado vai morrer e não vai deixar descendente. Isso também está coerente com as ideias de Charles Darwin, ok? Letra C. Os organismos atuais surgiram em decorrência de transformações sucessivas de formas primitivas e o desaparecimento de uma espécie ocorre com consequência da sua transformação em outra, tá? Então, a alternativa incorreta vai ser a letra C. Isso aqui não tem nada a ver com as ideias de Charles Darwin, ok? Então, pessoal, eu apresentei algumas questões sobre o lamarckismo, o darwinismo. Sempre ele tenta explorar essa confusão que você, estudante, pode fazer com as ideias de Lamarck e Charles Darwin. Não esqueça, Charles Darwin, seleção natural, transmissão das características adaptáveis para a descendência. Lamarck, lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos em vida para a descendência.
Espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.